Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo eu quero falar sobre a necessidade de você perseverar. Se você é daquele tipo de pessoa que desanima quando o obstáculo surge, que desanima quando o problema surge, fique comigo, porque neste vídeo eu vou trazer para você uma lição poderosa de um homem que saiu de uma determinada situação que muitos achavam impossível, mas que ele viveu o sobrenatural de Deus. Ele teve a coragem de se apoiar nos alicerces corretos e ele viveu algo que todos nós gostaríamos de viver. Os dois primeiros tópicos vão ser poderosos para a sua vida, mas o último, se você colocar em prática, vai mudar a sua mente completamente. Livro de Lucas, no capítulo de número 5, versículo de número 12. Estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e lhe suplicou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele estendeu a mão e tocou, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. E Jesus ordenou que não dissesse nada a ninguém. Mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e oferece o sacrifício que Moisés determinou pela tua purificação para servir de testemunha ao povo. Todavia, sua fama se espalhava cada vez mais, e grande multidão se ajuntavam para ouvirem serem curados de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Quando observamos o capítulo de número 5, o versículo de número 12 em diante, a Bíblia nos fala sobre a história de um leproso. É interessante que a Bíblia não traz o seu nome, mas que aponta a sua característica de momento. Muitas vezes somos rotulados pelo momento que estamos vivendo, assim como este homem. Ele era conhecido como leproso. Ele não tinha um nome, ele não tinha uma identidade. Quem olhava para ele não conseguia enxergar uma possibilidade de mudança. Até porque a lepra, naquela época, hanseníase, era completamente diferente do que é hoje. Hoje, quem tem hanseníase tem uma vida comum, uma vida controlada por remédios. A pessoa tem uma vida social comum. Mas naquela época era totalmente diferente. Esses homens tinham que se isolar da sociedade. E como se isso ainda fosse pouco, andavam com a cabeça raspada, um pano na boca, viviam com roupas esfarrapadas, roupas rasgadas. E quando alguém se aproximava deles, a 100 metros, eles deveriam gritar que eram leprosos, que deveriam se afastar deles, porque eles acreditavam que a lepra pegava no ar, poderia passar. Uma das características do leproso é que ele perde a sua sensibilidade. Ele não consegue mais sentir o que é quente e também o que é frio. E isso afeta a sua vida de várias maneiras, porque naquela época, uma vez identificado que era leproso, eles tinham que se isolar de toda a sociedade, se isolar de suas famílias, se isolar dos entes queridos, porque biblicamente a lepra era como se fosse um castigo de Deus para aqueles que estavam longe do seu caminho. É interessante que Jesus estava com seu ministério público, estava começando a proclamar o reino do Senhor, e aonde esse homem estava, de alguma forma, de alguma maneira, o nome de Jesus foi até ele. Alguns historiadores acreditam que os leprosos viviam fora das cidades, em lugares isolados. E a história afirma isso, que eles se alimentavam daquilo que sobrava. O que me chama muita atenção e o que nós podemos usar para as nossas vidas é que quando o homem se apresenta para Jesus, de alguma forma ele ouviu a falar de Jesus. Então, a primeira lição que eu trago para você é que não existe barreira para que o nome de Jesus chegue. Não existe barreira
que é capaz de fazer que o nome de Jesus não opere milagres. Talvez nesse exato momento você está vivendo uma situação delicada, uma situação difícil, uma situação em que todos à sua volta te abandonou, assim como o leproso, sem calor humano. As pessoas não têm mais sensibilidade para entender o que você está passando. Mas saiba de uma coisa, querido: aonde o homem não vai, aonde o religioso não vai, aonde muitas vezes o familiar não consegue chegar, existe um Deus que vai. O nome de Jesus tem a capacidade de chegar. O nome de Jesus tem o poder de chegar. E quando eu falo do nome de Jesus, eu falo de um nome transformador. Eu falo de um nome que pode trazer milagre. A Bíblia diz que ao som do nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu. Ao som do nome de Jesus, todo joelho se dobra na terra. Ao som do nome de Jesus, todo joelho se dobra debaixo da terra. Neste vídeo, você está aprendendo sobre o nome de Jesus. Então, por mais difícil que esteja a situação que você está passando, por mais irreversível que seja o momento, eu trago para você o nome de Jesus. Deixe o nome de Jesus entrar no seu coração. Deixe o nome de Jesus entrar na sua casa. Deixe a pessoa de Jesus Cristo entrar na sua vida. Quando o nome de Jesus chegou, o leproso não conseguiu ficar parado. Primeiro, ele recebeu o nome. Primeiro, ele ouviu falar de Jesus. Primeiro, ele creu naquilo que ele ouviu. E quem sabe o que ele ouviu foi isso: aqui fora da cidade, a morte. O tempo vai fazer com que você morra. Mas tem um Jesus dentro da cidade que está colocando a cidade de cabeça para baixo. Esse Jesus aí, ele é diferente. Ele tem curado pessoas, ele tem transformado vida, eles têm feito com que pessoas que não têm esperança passem a ter esperança. Deixa o nome de Jesus entrar na sua vida. Deixa o nome de Jesus entrar na sua casa. Deixa o nome de Jesus entrar no seu coração, entrar no seu casamento, entrar na sua história, que as coisas vão começar a mudar. Tiago, o nome de Jesus chegou e ele foi transformado? Não basta só isso. Precisamos ter atitudes. A palavra de Deus diz que o nome de Jesus chegou e que de fato esse homem teve que se levantar. Esse homem teve que se movimentar. Esse homem teve que sair de onde ele estava para ir atrás daquilo que ele acreditava. Não basta somente ouvir o nome de Jesus. Você precisa se levantar. Você precisa sacudir a poeira. Você precisa sair do chão. Talvez você está chorando, dizendo que não há mais jeito. Querido, entenda de uma vez por todas. A Bíblia diz que enquanto a vida há esperança. Se você está aí prostrado, se você está aí desanimado, de repente numa cama, achando que as coisas não podem mudar, creia que pode. Eu e você vamos morar no céu. Independente daquilo que você está passando, há um lugar preparado para mim e para você. E o Senhor te espera lá. Então você precisa se levantar. Mas eu tenho limitação na perna, eu tenho limitação, eu não consigo. Então se levante internamente, acreditando na posição, acreditando que quando você se posicionar diante do reino de forma figurada, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a se movimentar. O erro da minha geração é fazer coisas comuns e esperar atitudes sobrenaturais. O erro da minha geração é plantar as mesmas sementes e querer colher frutos que de repente sonharam há muito tempo, frutos que não semearam, aí fica difícil. Ei, você já ouviu o nome de Jesus? Você já entendeu o poder do nome? Você já sabe aquilo que ele pode fazer na sua vida? Então se levante. Mas se eu me levantar, as pessoas vão me apontar. Se eu me levantar, as pessoas vão me criticar. Se eu me levantar, eu vou tomar pedrada. Se eu me levantar, vão dizer que não dá mais para mim, porque eu fiz isso. Independente do que aconteceu, a Bíblia diz que o seu passado, o Senhor lança no mar de esquecimento. Uma vez que você confessa o seu pecado diante de Jesus e aceita-o como seu único e suficiente Salvador. O leproso, ele não somente ouviu falar do nome de Jesus, mas ele se levantou. A Bíblia vai dizer que ele não se levantou e ficou parado, mas que ele se levantou e ele se movimentou na direção de Jesus. A última lição que eu quero dar para você:
o último tópico que eu quero trazer para você é que quando se levantamos com a motivação correta, nada pode gerar fracasso para nós. Quando se levantamos com a motivação correta, não existe pedra que será obstáculo para a gente alcançar aquilo que queremos. Tiago, qual que era a intenção do leproso? O leproso queria alcançar Cristo. Ele queria chegar a Cristo, ele corria risco de ser apedrejado e morto, mas se ele ficasse lá fora, ele ia morrer do mesmo jeito, porque a lepra não tinha cura. Mas quando ele se levantou com a intenção e a motivação correta de encontrar Cristo, a Bíblia diz que a vida dele mudou completamente, porque todos aqueles que se levantam com a motivação correta não param no meio do caminho. Aqueles que se levantam com a motivação certa não param no primeiro obstáculo, não para no vento, não para quando a adversidade se manifesta. O Senhor te trouxe aqui neste vídeo para dizer para você, está na hora de você se levantar. Está na hora de você se levantar com a motivação correta, com a motivação certa. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande. Você ainda não viveu metade daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E para isso, você precisa se levantar, você precisa se colocar de pé, você precisa ir na direção de Cristo. Porque quando vamos na direção do homem, muitas vezes podemos desanimar. Quando vamos na direção do homem, muitas vezes nós paramos e fracassamos no meio do caminho, porque o homem uma hora está bem, uma hora ele muda. O homem muitas vezes ele muda o seu jeito de ser, a sua maneira de encarar a vida, de enxergar aquilo que está à sua volta. Mas quando vamos na direção do Senhor, não desanimamos. Quando vamos na direção daquele que criou os céus e a terra, nós não temos motivo para desistir, porque quando estamos no centro da vontade de Deus, até aquilo que dá errado contribui para o nosso crescimento, para vivermos coisas sobrenaturais. Ei, escolha o que você quer para a sua vida. O leproso decidiu se levantar para viver o novo. Se levante e viva o novo, porque Deus quer mudar a sua história.